O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, quando nós professamos a fé da Igreja, quando nós professamos o credo, nós sempre colocamos em evidência um artigo da fé, um conteúdo da fé da Igreja, que é sempre importante lembrar. Que conteúdo é esse? Que artigo é esse? É a vinda gloriosa de Jesus no fim dos tempos. É promessa do próprio Senhor. Antes de subir aos céus, por ocasião de sua ascensão gloriosa, Jesus deixou bem claro que no fim dos tempos Ele virá. E como diz, como professa o credo da Igreja, Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. O reino de Deus que já está atuando em nosso mundo, por ocasião da vinda gloriosa de Jesus, se manifestará de forma plena. E por isso, a palavra de Deus nos convida à atitude de vigilância. Como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o dia do Senhor, que ocorrerá em um momento em que todos serão surpreendidos. O Senhor virá, como disse São Paulo na primeira leitura, como um ladrão. Ele nos surpreenderá. Apesar do elemento surpresa que caracterizará a vinda gloriosa do Senhor, o dia do Senhor, o apóstolo São Paulo também esclarece que tal dia não surpreenderá os filhos da luz, não surpreenderá aqueles que estiverem comprometidos com a atitude de vigilância, vigilância de fé, vigilância de caridade, vigilância de esperança. Os discípulos missionários de Jesus Cristo,
comprometidos com o reino de Deus que já está atuando em nosso meio, esses não serão surpreendidos no dia do Senhor, até porque, buscando realizar a vocação à santidade no dia a dia, eles apressam o dia do Senhor. Por uma vida de santidade, a igreja, a esposa de Cristo, apressa o dia do Senhor. Na Eucaristia, nós suplicamos juntos: Maranatá, vem, Senhor Jesus. É a súplica da igreja, é a esposa que anseia pelas núpcias do Cordeiro. Mas é preciso vigiar, é preciso ter esta atitude de vigilância da fé, vigilância do testemunho da fé pela prática do amor, pela prática da caridade para com o próximo. É preciso vigiar em esperança. Testemunhar, irmãos e irmãs, que o dia do Senhor virá, nos renova na esperança. Quando por vezes em nossa caminhada experimentamos tribulações, quando por vezes na caminhada experimentamos, suportamos dificuldades, professar a fé da igreja, testemunhar que o Senhor virá em glória no fim dos tempos, para estabelecer de forma definitiva o reino de Deus, de modo que o seu reino não terá fim, enche o nosso coração de esperança. Abrasa o nosso coração com o fogo da esperança. A canção nova foi feita para os fins dos tempos. Nós evangelizamos numa atitude de urgência, porque o Senhor está vindo. Quando? Ninguém o sabe. E justamente porque ninguém o sabe, ninguém sabe quando será o dia glorioso do Senhor, é porque nós somos convidados à vigilância. No Evangelho, nós percebemos que na sua primeira vinda, Jesus ele revela a sua autoridade de Filho de Deus, Salvador, também realizando os exorcismos, libertando as pessoas das cadeias do mal, da prisão do demônio. Também por meio dos exorcismos, Jesus demonstrava o amor e a misericórdia de Deus. Também por meio das libertações da escravidão do mal, Jesus manifestava o poder e a presença do reino de Deus em nosso meio. Irmãos e irmãs, na atitude de vigilância, tendo em vista o dia glorioso do Senhor que está por vir, é muito importante que nós não tenhamos comprometimento com o mal. É muito importante que a nossa vigilância cristã seja feita de renúncia ao pecado, de renúncia à tentação. Não podemos abrigar em nossos corações o pecado, a injustiça, a maldade, a mentira, a perversidade. Nenhum de nós, porque somos filhos da luz e não das trevas, nenhum de nós pode viver escravo do mal, escravo do pecado. Se pecarmos, a vigilância cristã nos motivará ao arrependimento. A vigilância cristã nos motivará a buscar na igreja o sacramento da reconciliação, a confissão sacramental, para não vivermos escravos do pecado, para não vivermos de acordo com as seduções do demônio.
Jesus veio para nos libertar do mal. E é preciso que nós também tenhamos esta atitude corajosa, atitude vigilante, esperar, apressar o dia glorioso do Senhor por uma vida de santidade, sem se comprometer com o mal, sem se deixar escravizar pelo pecado, que nós saibamos vigiar. Vigilância na fé, vigilância no amor, vigilância na esperança. Vinde, Senhor Jesus.